O IBGE traduziu em números aquilo que todo mundo sente no supermercado, no sacolão, na feira livre, na hora de pagar o condomínio, pagar a escola dos filhos, pagar a conta de luz. A inflação foi a maior para o mês de fevereiro em 22 anos. Nunca, em um mês de fevereiro, os preços subiram tanto nos últimos 22 anos como no mês de fevereiro passado. Os preços subiram, na média, 1,31% em fevereiro. Como eu disse, é o maior patamar do IPCA. Onde é que eu deixei meu óculos? Deve estar em algum lugar que eu não sei onde é, mas depois a gente acha, enfim. Estou enxergando nada ali, um grande borrão, mas acho que eu tenho essa tabela aqui. O resultado representa uma forte aceleração da inflação em relação a janeiro. Eu acho que está nessa bolsinha aqui, ó. Do lado, de um dos lados dessa bolsa aí, deve estar. Tá aí? Garota, Bia fera. Tá sujo que só. Bom, o que é que a gente tem aqui? A inflação de fevereiro veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta nos preços do mês. Os destaques foram os grupos de habitação, com alta de energia elétrica residencial. Acabou o chamado bônus de Itaipu, que nos deu um refresco na conta de janeiro, e agora veio toda a paulada. Educação, com reajuste em mensalidade escolar. Alimentação e bebida, com a continuidade da inflação de alimentos. Então, alimentação e bebida subiu 0,70%, habitação 4,44%, transporte 0,61%, saúde 0,49%, enfim. A energia elétrica foi o que pesou mais na inflação do mês, porque acabou esse chamado bônus de Itaipu e as coisas que a gente consome no dia a dia. Olha, para que vocês tenham uma ideia, o ovo subiu 15,39%, o café subiu 10,77%, isso vai encarecendo o custo de vida como um todo. Bruno Soler, a gente vem falando há algum tempo sobre a maneira como esse tipo de informação corrói a imagem de político, né? Aconteceu nos Estados Unidos, né, em certa medida com o presidente Biden, né? Nunca dá para atribuir uma derrota eleitoral a uma coisa só, mas esse foi um aspecto importante. E o presidente Lula, talvez não por coincidência, atravessa o seu pior momento de popularidade em 2 mandatos e meio como presidente da República, por inúmeras razões, mas, como eu digo, não coincidentemente, no momento em que a inflação dá sinais de aceleração, né? Que cenário a gente tem pela frente, Bruno, na sua avaliação, com a inflação mais alta para o mês de fevereiro, a inflação mexendo com preços que afetam diretamente o cotidiano das pessoas, é a conta de luz, não tem muito o que fazer, é o alimento, é o ovo, é o café, que são coisas altamente populares, o Banco Central subindo juros e sobe juros, e juros, por exemplo, não tem efeito sobre a energia elétrica. Para onde a gente está caminhando na tua avaliação, Bruno? Olha, o mais complicado disso tudo é que quem votou no presidente Lula votou com a expectativa de que a vida fosse voltar àqueles patamares dos governos Lula. Picanha e cerveja, né? Essa era a grande expectativa da população de classe mais baixa, que é o principal eleitorado do presidente Lula, né? Quando a gente faz os cortes de pesquisa, de opinião e tudo mais, o que você vê? Normalmente, nas classes C2 e D, é onde você tem a grande concentração de voto no presidente Lula. E são as pessoas que sentem demais no bolso, né? Então, quando você tem esses aumentos e que talvez para a classe média alta, quando se fala, aumentou o ovo, tá? Aumentou o ovo, mas você continua comprando. O duro é para quem não aumentou o ovo e não consegue mais comprar. E essa é justamente essa massa que votou principalmente no presidente Lula. A situação do governo é uma situação extremamente complicada, né? Porque ao mesmo tempo que o presidente parece que já assumiu a bronca, ele fala em todos os momentos do preço que tem que baixar, vem até com ideias mirabolantes para se baixar o preço, o restante do governo faz um discurso de que não, que está tudo bem, a economia está crescendo, o Brasil, o PIB está bombando, ou seja, um discurso completamente desassociado da realidade, né? Eu vejo que ou se reposiciona completamente essa discussão, e essa discussão ela tem que ser encarada de uma maneira mais séria pelo governo, não só do ponto de vista da comunicação
política ou eleitoral, mas de assumir esse ônus, de certa maneira, e de tentar criar alguma alternativa, que seja ela por... eu vejo, por exemplo, que é um governo que talvez tenha que começar a ter, dentro das suas possibilidades, investimentos em outras áreas, para que você comece a ter outras entregas para a população. Se não consegue se conter a questão do alimento, você tem que ter pelo menos outro tipo de entrega para ser viável lá na frente. Eu acho, por exemplo, a questão da infraestrutura do país podia ser algo que o governo de fato encampasse, não só discutir um novo PAC, como se tem discutido, mas que esse PAC existisse de verdade, né? Que chegasse nas pessoas. Então, a situação do governo é muito complicada, e principalmente numa polarização que você tem um lado ou outro, as pessoas têm que escolher. E daí começa a se falar, olha, talvez com o antigo presidente não era tão ruim assim. Ele teve aumento de preço, teve não sei o que, mas tinha uma pandemia. Você tinha uma desculpa para isso, né? E você tem visto nas pesquisas de opinião, nas sondagens que a gente tem feito, um crescimento do lado oposicionista ao presidente Lula. E hoje, se tivesse uma eleição, muito provavelmente este lado de oposição sairia vitorioso num enfrentamento contra o presidente. Tem isso, né, Marcelo? O tempo vai correndo, né? E a inflação, o tempo vai diminuindo, a inflação vai aumentando, o Banco Central aumentando os juros... Vai se criando, como diria Galvão Bueno, um clima terrível, né? Um clima cada vez mais terrível, e mesmo quando você tem alguns números positivos, como foi a questão do PIB que o Bruno citou, o índice de desemprego que realmente está mais baixo do que anteriormente, isso acaba ficando em segundo plano, quando a pessoa vai fazer a compra e não sente a diferença no dia a dia dela, né? A gente está falando do assalariado, daquele cara que é CLT, ou então do cara informal que vai fazer a compra no mercado, o dinheiro não está rendendo. Ele está vendo cada vez mais o poder de compra dele indo para o ralo, e isso de certa forma traz um desconforto. É importante a gente citou aqui os dois principais itens, né? Café e ovo. Café subiu mais 10% e o ovo ultrapassou de 15% no mês de fevereiro. O porquê desse aumento, né? E isso acaba, de certa forma, não diminuindo o peso que se tem sobre o governo sobre isso. Mas esses aumentos estão ligados diretamente à exportação. A gente teve a gripe aviária nos Estados Unidos, então o Brasil começou a exportar mais ovo por conta disso. A mesma coisa se repete quando a gente fala do café. Já falamos outras vezes aqui no nosso Flow News, né? São vários os fatores, entre eles também o aumento da exportação. Aliás, essa mesma discussão sobre café está acontecendo. Ovo e café acontece nos Estados Unidos também. Exatamente. Né? O governo não consegue comunicar isso, né? Eu não sei nem se faria diferença. Né? Eu acho que não faz, mas é importante fazer, eu fico me imaginando na seguinte circunstância. Se me colocam a culpa de alguma coisa e eu sei que essa culpa é global, ou seja, que eu tenho eventualmente ali 15%, 20% de parcela de responsabilidade, mas estão reclamando da mesma coisa nos Estados Unidos, na Europa, eu vou tentar dar um jeito de avisar as pessoas, falar assim, olha, tá ruim aqui, mas o problema não é nosso só. O mundo tá assim, gente. Em Nova York estão vendendo ovo por unidade agora, né? Estão alugando galinha, né? Então eu acho que falta uma comunicação mais eficaz nesse sentido aí. Aí né? A gente volta naquela velha discussão desde o começo aqui das últimas semanas aí do ano, né, de 2025, das falhas de comunicação do governo. Então assim, a situação já tá ruim para ele, os números já mostram que a situação tá complicada para o consumidor final e o governo não consegue se comunicar de forma assertiva. Juntando tudo isso, a gente vê índices caindo, a insatisfação da população. Bruno citou a questão envolvendo investimento em infraestrutura, né? Uma outra expectativa que se tinha com o governo Lula era Minha Casa Minha Vida nível 1, faixa 1, que é a pessoa mais pobre. Até agora não veio. 2 anos e meio de governo, até agora a habitação para o mais pobre também não chegou. Então assim, tudo isso vai somando e de grão em grão a galinha enche o papo pro lado negativo quando o assunto é o governo, né? E tem uma coisa, né, Colombo Casagrande, que o governo, o Lula, a figura do Lula, ele é o governo. Né? É tudo muito personalizado. Né? Então, ao mesmo tempo que é isso, não consegue comunicar porque as pessoas não têm a expectativa de que o Lula fosse. Que com o governo Lula as coisas aumentariam. O mais pobre não tinha essa expectativa, até porque lá atrás, quando ele foi presidente e as coisas davam certo, ele nunca falou que era bom por conta da economia mundial. Sim. Era ele, né? Sempre foi ele. Então ele sempre personalizou muito o governo. Então as pessoas culpam o Lula, né? Vai em cima dele. Eu tive conversando com um deputado da base governista, que estava lá na Paraíba, num encontro em Patos, na Paraíba, e ele veio me dizer, ele falou, olha,
Eu tô lá sentado, as pessoas vindo falar comigo, falar, olha, eu gosto muito do Lula, mas fala para ele que não tá dando. Porque sabem que ele é um cara próximo do presidente. Então, assim, a população é uma coisa de uma quebra de expectativa muito grande. Eu acho que esse é o grande drama desse governo Lula 3. Quebrou-se uma expectativa com quem votou nele por um único objetivo, que era que a vida voltasse a ficar mais ou menos cômoda, como era no período em que ele foi presidente. E é algo difícil de reverter, né? Muito difícil e com pouquíssimo tempo. Sim. Né? Com pouquíssimo O cenário é todo complicado, o cenário interno é complexo, né, por inúmeras razões, a gente trata delas aqui diariamente. O internacional absolutamente instável, com o Trump a cada dia tomando uma decisão num sentido, fazendo ameaças, implementando outras decisões, o que gera um ambiente de instabilidade absoluta, né? E o tempo é cada vez mais curto, né? A gente tá chegando à metade de março já de 2025, né? Já estamos falando de eleições em 2026. Então, quer dizer, ano que vem já é meio que morto para isso, né? Ou corre contra o tempo para tentar reverter algo, mesmo que de forma paliativa, no primeiro semestre, ou dificilmente vai conseguir ganhar a imagem positiva de novo, né? Tem um ano para inaugurar coisa, né? Resumindo, então. né? Porque Ele mesmo fala nisso, né? Era o ano da colheita agora, né? Porque esse é o ano de começar a colher, né? Você colher até o ano que vem, entrar na campanha eleitoral com o carrinho cheio da colheita que você fez, né? Mas tá ruim mesmo. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.